Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios, revisando os conceitos de função que a gente trabalhou, né, até o presente momento. Né, já começamos nas aulas anteriores, vamos continuar a partir de agora. Então, as questões que a gente vai resolver na aula de hoje envolvem o seguinte: a gente vai calcular o que a gente está chamando aqui de quociente de diferença para cada uma das funções abaixo. Tá? Simplificando ao máximo a resposta. Então, na primeira função aqui, a gente tem uma função, e aqui eu estou considerando a função de reais em reais, tá? Então, a gente tem aqui a função f de x igual a 4 mais 3x menos x ao quadrado, né? E o que a gente quer calcular é isso aqui, né? É o f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. É claro que aqui está considerando h um número real diferente de zero, tá? Então, a conta em si ela é relativamente simples, né? Quem é o f de 3 mais h? F de 3 mais h é igual a 4 mais 3 vezes 3 mais h menos 3 mais h ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, o que ocorre? Então, aplicando o distributivo aqui, o que acontece? Eu tenho, então, 4 mais 9 mais 3h menos quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, isso aqui ficou 4 mais 9 mais 3h, menos 9, menos 6h, menos h ao quadrado. Então, 9 simplifica com menos 9. Isso significa, então, que o f de 3 mais h ele é igual a 4, 3h menos 6h menos 3h, tudo isso menos h ao quadrado. Então, esse é o nosso f de 3 mais h. Então, o nosso quociente é f de 3 mais h menos f de 3, tudo isso sobre h. Bom, o f de 3 mais h a gente já calculou. Ele é igual a 4 menos 3h menos h ao quadrado. Quem é o nosso f de 3? O nosso f de 3 ele é 4 mais 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Então, esse que é o nosso f de 3, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre h. E se a gente reparar, o que acontece? Bom, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado, corta. Esse menos aqui vai ficar menos 4, então 4 menos 4 também simplifica. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou, botando menos h em evidência, vai ficar menos h vezes 3 mais h sobre h. Como a gente está supondo h diferente de zero, obviamente, né? Então, a gente pode simplificar o h. Portanto, o nosso quociente ficou menos h mais 3. Certo? Então, o nosso quociente de diferença, né, aqui no ponto 3, né, para x igual a 3, ficou igual a menos h mais 3. A conta em si é relativamente simples, né, não há grande dificuldade. Mas existe uma interpretação por trás disso, né, por trás desse quociente de diferença aqui, que a gente vai ver agora olhando aí o gráfico dessa função no GeoGebra. Bom, então temos aqui o gráfico da função f igual a 4 mais 3x menos x ao quadrado. Então, essa função é uma função quadrática. Então, o gráfico dessa função é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E aqui a gente marcou o ponto P, onde as coordenadas do ponto P são 3f de 3. Então, pegamos aqui um outro ponto,
um ponto A, variável aqui no gráfico da nossa função, então um ponto móvel aqui. E o que a gente pode observar é o seguinte, então temos aqui a abscissa XA ordenada f de XA, e a gente consegue formar aqui um triângulo, onde esse triângulo é retângulo, e temos esse ângulo aqui, em que a gente chamou esse ângulo de 180 menos θ, uma vez que a gente nomeou como θ o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, certo? O que a gente calculou na nossa questão foi o f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. Bom, o que é esse h no fim das contas? Esse h no fim das contas, ele é exatamente um módulo de xa menos 3, certo? Onde o módulo xa menos 3 é a medida desse cateto e o módulo de f de xa menos f de 3 é a medida desse cateto. Então, repare que com esses dois catetos, o que a gente consegue calcular é a tangente desse ângulo 180 menos θ. E uma vez que a gente tem a tangente desse ângulo 180 menos θ, nós temos a tangente de θ, já que eles são suplementares, então a tangente de 180 menos θ é menos a tangente de θ. Então, o fato aqui, né, é que o que significa esse quociente? Esse quociente que a gente calculou, ele é exatamente a tangente do ângulo que a reta que passa pelo ponto fixado, no caso, o ponto 3f de 3, com outro ponto qualquer aqui do gráfico dessa função. Isso é adotando o ponto A aqui. Se nós trouxermos o ponto A para cá, o que ocorre? Ocorre que, nessa situação, né, se eu traçar novamente aqui um triângulo, eu vou ter que esse quociente vai ser o próprio tangente de θ. Então, esse quociente de diferença que a gente definiu e que a gente calculou na questão, o que ele representa é a tangente do ângulo que a reta que passa por esses dois pontos forma com o eixo das abscissas. Então, vamos para a próxima questão. Bom, nesse nosso segundo exercício, o que nós temos é a função f de x igual a x ao cubo. Mais uma vez, né, a gente está considerando essa função de reais em reais. E aqui a gente quer calcular o f de a mais h menos f de a sobre h, onde esse a é uma constante, tá, também, e o h, claro, também é uma constante diferente de zero. Tá? Então, mais uma vez, o que ocorre é o seguinte, nós temos aqui o f de a mais h menos f de a sobre h. Isso aqui vai ficar a mais h ao cubo menos a ao cubo sobre h. Então, aqui a gente tem uma diferença de cubos. Essa diferença de cubos a gente pode fatorar da seguinte maneira. Vai ser a soma dos termos, ou melhor, a diferença dos termos, vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se fosse x menos y ao cubo, isso é x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, é uma fatoração conhecida. Então, lembrando, tudo isso está dividido por h. Bom, e aí com isso, o que ocorre aqui é o seguinte, né? O a menos a é igual a zero, e agora o h está multiplicando essa expressão, então a gente pode simplificar esse h, uma vez que ele é diferente de zero. Então, mais uma vez, esse nosso quociente de diferença ficou da seguinte maneira. Isso aqui ficou a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado
mais A ao quadrado mais AH mais A ao quadrado. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado. 2AH mais AH dá 3AH. E tudo isso mais H ao quadrado. Então, mais uma vez, a conta foi relativamente simples, certo? Mas o mais importante, de novo, não é exatamente a conta em si, mas o que isso aqui significa. Então, mais uma vez, vamos ver aí no GeoGebra, né, o que está acontecendo exatamente aqui. Bom, então, mais uma vez, temos aqui o gráfico da função f de x, no caso agora f de x igual a x ao cubo. E, bom, aqui eu considerei o A positivo, então temos o ponto P de coordenadas AF de A, e mais uma vez temos um ponto A móvel aqui no gráfico da nossa função f de x igual a x ao cubo. Então, repare que, mais uma vez, né, o que acontece aqui? Né? A medida de segmento em módulo, né, é o módulo de f de A menos o f de xa, certo? E a medida desse cateto em módulo é o quê? É o módulo de A menos xa. Esse ângulo que a reta forma, esse ângulo θ, é igual a esse ângulo em medida, uma vez que eles são correspondentes, pois temos duas paralelas cortadas para essa transversal. Então, repare que, independentemente de onde o ponto A esteja, o ângulo que ela forma aqui com esse segmento é o mesmo ângulo que ela forma com o eixo das abscissas. E, de novo, esse quociente de diferença que a gente calculou no exercício, ele me dá exatamente a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.